Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e como prometido nesse vídeo de hoje eu trago para vocês mais um episódio do nosso quadro semanal de notícias, o nosso querido Liga News. E como comentei na abertura desse vídeo, dessa vez faremos de uma forma um pouco diferente, vou abordar com vocês um pouco do cenário macroeconômico e vamos focar nisso durante todo o vídeo, que é o que todo mundo quer saber, né? Como esse cenário macroeconômico e todas essas notícias que estão vindo ao ar podem impactar no preço do Bitcoin no curtíssimo prazo. Inclusive, eu já venho alertando vocês há bastante tempo aqui no canal que o cenário macroeconômico não está muito favorável para ativos de renda variável, né, ativos de risco, como por exemplo o Bitcoin e as criptomoedas. Então é claro que em um período ali de indecisão, onde os bancos centrais estão reduzindo os estímulos, onde você tem muito possivelmente uma taxa de juros aumentando, né, se elevando em todos os países praticamente, para tentar controlar essa inflação que toma conta da economia mundial, principalmente em países que geralmente possuem índices de inflação muito baixos, como Estados Unidos, Reino Unido, tomando aí certas medidas para tentar controlar um pouco desse índice. Como a gente sabe, os Estados Unidos ainda não fez nada muito radical para tentar controlar essa inflação, que já acumula patamares históricos de 7,5% nos últimos 12 meses, um patamar que não é visto nos últimos 40 anos, desde 1982 não se vê uma inflação tão acentuada nos Estados Unidos. Eu trouxe para vocês todos esses dados que comentaremos a seguir dentro do nosso clube de membros, inclusive se você ainda não faz parte, é uma oportunidade para você assinar aqui com a gente um plano inspetor ou acima para ter então acesso a essas informações que a gente traz em primeira mão para os nossos inscritos lá no clube de membros. Bom família, mas voltando aqui, o que tivemos de tão importante nessa última quinta que movimentou tanto o mercado em relação à inflação dos Estados Unidos? Bom, o índice CPI, Consumer Price Index, foi divulgado nessa última quinta-feira, apresentando que a inflação norte-americana ficou acima do que era precificado pelo mercado o seu aumento. Então era precificado um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior, o mês de dezembro, para o mês de janeiro, e ficamos em cerca de 0,6%, o que acumulado nos últimos 12 meses, chegamos então a essa alta de 7,5% que há pouco comentamos. Logo aqui embaixo eles completam a matéria dizendo que a meta do Fed, como já comentamos em outros vídeos, da inflação anual é que fique abaixo ali mais ou menos de 2%. Em 7,5% estamos bem acima dessa média do Banco Central americano, o que muito possivelmente vai resultar numa elevação da taxa de juros norte-americana, muito provavelmente em breve. Eu acredito que em março já teremos aí um aumento expressivo dessa taxa de juros americana. Bom, tivemos aqui também um outro dado que eu trouxe para vocês há poucos vídeos atrás, relacionados ao payroll, que é basicamente um dado relacionado ao desemprego, né, as vagas de emprego que estão sendo geradas no país, o que apontou que o país vive ali um mercado de trabalho próximo ao pleno emprego. Então muitas vagas de emprego foram geradas no mês de janeiro, muito acima do esperado, o que mostram que não é necessário um estímulo financeiro por parte do Banco Central à economia. Então a redução de estímulos, a redução do balanço patrimonial e o aumento na taxa de juros me parece um caminho que muito possivelmente será seguido nas próximas semanas. Pô Bruno, mas esse simples dado da CPI, né, esse dado que mede a inflação americana ficando um pouco acima do que era precificado pelo mercado, onde era precificado um aumento de 0,4% em relação ao mês anterior, e tivemos divulgado um dado de 0,6% em relação ao mês anterior. Será que esse simples aumento, né, da inflação norte-americana, que já está bem alta, foi realmente o que gerou esse grande impacto no mercado de rendas variáveis e no mercado de ativos de risco, como por exemplo das criptomoedas, em específico o Bitcoin? Eu respondo vocês, não. O que realmente impactou o mercado foi a declaração de um dos membros do FOMC, o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard. Inclusive ele é um dos votantes dessa reunião do Fed, onde teremos aí muito em breve a decisão do aumento ou não aumento da taxa básica de juros norte-americana. E essa declaração que ele deu foi obviamente correlacionada com a inflação norte-americana, né, a esse índice CPI que há pouco comentamos, que fechou de certa forma acima do precificado pelo mercado. Bom,
Com isso, ele veio então a público dizer que ele era um grande defensor do aumento expressivo na taxa básica de juros para combater então essa inflação acentuada de 7,5% nos últimos 12 meses, como há pouco comentamos. Ele inclusive completou que gostaria de ver 100 pontos base na conta até 1º de julho. Então, como a gente sabe, a taxa básica de juros dos Estados Unidos agora está zerada e a gente tem aqui esse site que eu sempre trago para vocês, né, quando as reuniões do Fed se aproximam, como o mercado está precificando esse possível aumento na taxa de juros. Como a gente pode ver, temos aqui cerca de 93% de probabilidade de termos um aumento então para 50 pontos, saindo de 0 para 50, tendo então um aumento percentual de 0,5%, que, como diz a matéria aqui, como a gente trouxe também, é um aumento que não é visto em ciclos anteriores em relação a essa elevação na taxa de juros. Então a matéria diz o seguinte: uma variação grande que o Fed não fez em nenhum ciclo recente de elevação dos juros. Então esse possível aumento do Fed de uma forma um pouco mais severa e expressiva, o que não era aguardado pelo mercado, foi o que gerou todo esse impacto ao mercado de rendas variáveis, consequentemente ao mercado das criptomoedas. Então, como eu já venho comentando com vocês, países como o Reino Unido vem também aumentando a taxa de juros de uma forma expressiva. Estados Unidos também tende a aumentar, como a gente pode ver também de uma forma expressiva nos próximos meses. Nós temos atualmente um cenário macroeconômico que não é favorável. Temos a redução de estímulos, temos a redução do balanço patrimonial do Fed, temos esse possível aumento na taxa de juros de uma forma um pouco mais expressiva, que vai ocorrer muito em breve. Temos também toda essa tensão de mercado, né, dessa possível guerra da Ucrânia com a Rússia, onde os Estados Unidos também vai se meter no meio. Então tudo isso gera um sentimento ruim no mercado, onde o cenário macroeconômico é abalado, é afetado, o que consequentemente tende a impactar o mercado das criptomoedas, que é um mercado muito especulativo, infelizmente, que na minha opinião os fundamentos do Bitcoin são muito claros para o longo prazo, mas é importantíssimo, se você estiver interessado no curtíssimo prazo, se você realizar trade, se você está preocupado com os próximos dias, o que vai acontecer com o preço do Bitcoin, é importante que você tenha plena consciência que os próximos dias não são tão interessantes assim, principalmente em termos de preço, porque acredito que o Bitcoin venha a sofrer muito em breve por conta de todo esse aumento de juros, essa redução de balanço patrimonial. Nessa próxima semana também teremos muito provavelmente a divulgação da ata do Fed, onde teremos detalhes maiores a respeito do que foi falado na última reunião, o que tende sempre a impactar também o mercado. Então essa próxima semana é uma semana para se prestar muita atenção, que na minha opinião pode ser uma semana muito negativa, que pode sim impactar o preço do Bitcoin de uma forma também muito negativa. Então eu não estou dizendo para você vender os seus bitcoins e ficar esperando ele cair, mas o que pode acontecer é que ele possa vir a sofrer com todas essas notícias que estão indo ao ar no cenário macro, e a gente já comentou não só nesse vídeo, como também em outros, tudo que tem impactado esse mercado.